Pronto, está começando, está gravando. Espero que tenha uma boa aula, um bom dia e com muita compreensão para entender essa matéria. Essa primeira parte agora, que eu estarei falando sobre saúde Ô, coletiva. Wagner, Oi, desculpa, bom dia. Aceita a Maria, por favor? não apareceu na minha tela aqui ainda Maria não. Letícia. Ela falou que tem um tempo que já está te esperando, aguardando que você aceite ela. Pois é, onde que eu vou achar aqui? Maria, Maria Letícia. não está aparecendo na tela. É a Ah, vou Thaís? pedir para ela. É a Thaís que está falando? Isso. Ô, Thaís, não está aparecendo a Maria Letícia na tela. Ah, vou pedir para ela sair, ligar e conectar de novo. Conectar de novo. Eu estou atento aqui, na hora que aparece eu já vou admitindo, tá? Obrigado pela informação. Então, nós temos aqui 33 telas, 33 slides, para nós encerrarmos essa principal parte da saúde coletiva, onde fala mais de políticas. Na segunda parte da aula, nós já vamos entrar com as ações escolares, com as ações do SUS nas doenças. Tá ok? Hoje vocês já vão começar a entender e aprender o que é a odontologia, quais algumas doenças na boca que a odontologia trabalha com ela. Então, a saúde coletiva bucal, ela teve um desenvolvimento muito grande, né? A partir de duas portarias, uma portaria 648, que foi aprovada em março de 2006. Essa portaria, ela estava operacionalizando muitas coisas na atenção básica, né? Ela traz o trabalho em todo o território nacional, onde entrou aí uma doença, a hanseníase. Ela fez uma portaria com mais atenção básica ao controle da tuberculose, controle da hipertensão arterial, do diabetes mellitus, né? E a eliminação da desnutrição infantil na saúde da criança, na saúde da mulher e na saúde do idoso. E deu mais pareceres, deu mais ênfase à saúde bucal na promoção de saúde, onde muitas áreas foram, foram sendo aos poucos construídas de uma maneira visando o futuro, ou seja, começou a se trabalhar nas atenções primárias básicas, um pouco com mais volume de trabalhos e serviços e ofertas, e também na saúde secundária e terciária, onde veio a construção das unidades de saúde com a odontologia mais evoluída, uma odontologia mais de ponta, que são os centros de especialidades odontológicas, que nós chamamos de CEL. Então, essa portaria, em 2006, aprimorou mais ainda a atenção à saúde, aumentando os níveis de atendimento. E para que existisse esses níveis de atendimento, foi necessário fazer uma outra portaria, a portaria 2489, de outubro de 2011. Então, ela surgiu depois dessa portaria de 2006, com a finalidade de financiamento, né? Essa portaria deu mais poderes à política de atenção básica, o PENAP, e estabeleceu muitas diretrizes. Oi? Desculpa de novo, Maria está tentando entrar, já saiu 2 vezes, já entrou, mas está te aguardando você aceitar ela. Mas ela não aparece na minha tela, não está Dá uma, aparecendo. dá uma olhadinha aí de novo, Agora fazendo veio. favor. Agora apareceu a Maria Letícia. Ah, então tá. Pronto. É porque não estava Obrigada. aparecendo. Desculpa aí, obrigado a você. Agora sim, agora a Maria Letícia está aí. Évila, está aí, ó, Cristina, Maria, Eduarda, Évila, Guilherme,
Maria Carmen, Maria Letícia, Matheus, Nicole, Rebeca, a Nicole também, já está aí. Rebeca Robson, Thaís Brito, Thaís Coelho. Tá ok, gente? Se aparecer mais alguém aqui, eu vou colocando. Beleza. Então, essa segunda portaria, no momento nós temos 13 alunos. Nessa segunda portaria, eles deram mais diretrizes, aumentando o valor de transferência financeiro para as unidades básicas de saúde. Esse valor subiu para R$20 mil, que antes era menos, né? Antes era menos, e hoje já está no valor maior. E quem que recebe esse dinheiro e distribui esse dinheiro? É o NASF, né? A Política Nacional de Apoio à Saúde e Família, que trabalha com financiamento. Enfim, nós tivemos duas leis importantes. A lembrar, a lei do dia 28 de março de 2006, que melhorou muitas doenças, auxiliou muitas doenças para que houvesse uma melhora em seu atendimento primário, secundário e terciário, assim como também na odontologia. Nós tivemos também uma aprovação financeira maior para que pudéssemos ter um empenho maior de todos os núcleos de atendimento. E a Política Nacional de Atenção Básica em Saúde Bucal, né? Em saúde e saúde bucal, o universo dela se resolve, se define como aquele trabalho que vocês fizeram. Ele se concentra e se define na atenção básica primária, onde eu falei várias vezes que é melhor. É melhor. Aí, sentido, é melhor termos, né? Termos um custo menor e um ganho maior de problemas quando os problemas estão menores, do que o problema aumentar para uma atenção secundária e terciária. No Brasil ainda nós vamos ter que trabalhar demais ainda. Tem muitas pessoas que procuram as unidades de saúde, essas pessoas estão com atenções secundárias e terciárias bem adiantadas. Mas isso não importa. Wagner. Oi. A ligação está cortando muito, está um barulho muito grande. Não está dando para entender sua voz. Vou abaixar o volume aqui um pouquinho. Está chiando bastante. Melhorou? Ainda não, está chiando. Parece que é ventilador, alguma coisa que está ligada ao lado. Não sei. Não tem nada funcionando aqui onde eu estou. Nada. Isso está vindo de algum lugar que eu não sei falar de onde é. Viu, Nicole? Já abaixei o volume. Melhorou? Melhorou? Não, é a Nicole. Nicole, amor. Está ouvindo? Diga o seu áudio. Nicole tá ligado aí, né? Professor, você pode desligar o áudio de todo mundo. Desligar o áudio de todos? Você consegue aí. Vamos ver como que faz aqui. Não é melhor todo mundo desligar o áudio para melhorar? Pode ser um áudio aí que está atrapalhando. Parece até chuva. Não é aqui não, viu, gente? Aqui está um silêncio total.
Mexe no áudio de vocês aí. Aqui pode. Obrigada. É, vê se você consegue praticar o isso. Thaís, tenta mandar mensagem para Nicole pedir ela para desligar o microfone. Esse é esse. Tô ligando para ela aqui. Ô, Wagner, ela desligou, pode continuar a aula. Wagner? Wagner, Oi, eu estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? tá assim, agora a menina desligou o áudio, pode retornar a aula, por favor? Estou retornando. Eu consegui falar com ela aqui, pode retornar agora. Ela tinha descido para beber água embaixo, por isso. Ela pediu desculpa, gente. Tá ok, beleza. Então, veja bem, estão me ouvindo melhor agora? Ótimo. Ótimo, beleza. O problema era no microfone aí mesmo. Aqui não tem nenhum aparelho ligado. Então, vejam bem. Então, dentro dessa tela que vocês estão vendo aí, repetindo, essa situação aí que vocês estão vendo aí, perdão, deixa eu só ajustar isso, pronto. Essa situação que vocês estão vendo, à esquerda, a atenção básica, essa é a meta do SUS. Que todo paciente seja atendido em atenção básica, para que tenha uma capilaridade, para que tenha uma descentralização dos problemas de saúde que acontece na maioria da população brasileira. E o SUS trabalha com 3 diretrizes, 3 pilares, que é integrar o equilíbrio, a equidade, tá? Todos são iguais, a integralidade, que seja integralizar a pessoa dentro de um processo de recuperação. Isso se torna universal, territorial, aonde o SUS atende, onde o SUS dá atenção, e tudo isso, e tudo isso se resume em um processo de humanização, certo? Então, a atenção básica, ela é uma terminologia muito usada no Ministério da Saúde
para o primeiro atendimento em níveis, né, de atenção primária. Então, todos os cuidados com a saúde, tanto na literatura internacional e nacional, todos os cuidados se direcionam no mundo inteiro aos cuidados primários de saúde. Só lembrar daquela reunião primeira que teve na cidade de Alma-Ata, né? Como eu expliquei para vocês, aonde os povos todos se reuniram, todas as pessoas que trabalhavam com a área de saúde, governo, agentes, etc., fizeram uma integração em votar, em dar ciência de que tudo se transforma em um cuidado humanizado, ou seja, ele teria que ser bem centrado na saúde primária do indivíduo. Então, tudo que nós falamos sobre o SUS nos levou a fazer um trabalho que vocês entenderam, depois que eu busquei um organograma, eu fiz um organograma de o que fazer nesse trabalho. Esse trabalho ele foi criado para que a didática fosse entendida por vocês. O que é a didática entendida por vocês? É quando eu falei sobre SUS, quando eu terminei a história do SUS, tudo se resumiu no final em educação básica primária, certo? A saúde família, ela teria que buscar o SUS e entender que o SUS estava ali recebendo vocês, as pessoas em unidade de saúde. Então, eu fiz uma forma didática de aguçar vocês no seguinte sentido. Eu lancei um trabalho sobre cárie. Né? Nesse trabalho sobre cárie, vieram vários pontinhos lá embaixo, o que era a atenção individual, atenção coletiva, quais são as ações de promoção de saúde, tudo estava em pontos menores depois do trabalho. Vocês começaram o SUS e terminaram o SUS dentro das políticas todas explicadas passo a passo. Então, o que o SUS tem que fazer com isso agora? O que o SUS tem que fazer? Com você que vai se transformar em um grande dentista. O SUS, ele pede que você conheça as principais doenças que existem na população bucal, na população de uma forma geral, mas nós, como profissionais da área bucal, nós temos que entender as doenças que atingem esse segmento do corpo, a boca. Então, eu pedi uma definição de cárie no trabalho, um conceito. Se você for estudar, onde você vai ver que cárie tem vários significados. Tem significados simples, tem significados mais complexos, tem significados mais científicos. Você poderia colocar no seu trabalho a maneira que você quisesse, mas que conhecesse o que é a cárie. A cárie é uma doença, né? Nós chamamos de lesão, é uma lesão cariosa, é uma lesão igual nós temos uma lesão na pele, tipo, por exemplo, uma psoríase, por exemplo, que é uma lesão na pele. Então, essa lesão na pele, ela passa de uma pessoa para hoje, ela é epidemiológica. Então, eu pedi uma definição epidemiológica da cárie. Então, eu estou no item 1 e 2 aí. Muito bem, você definiu cárie e verificou que ela tem epidemiologia, e agora você vai receber uma pessoa no SUS. Então, depois de você saber o que é a cárie, a sua epidemiologia, um profissional que trabalha no SUS vai receber a pessoa que está procurando para essa atenção, seja ela primária, secundária ou terciária. Relembrando, a secundária e a terciária vocês vão encontrar em unidades maiores.
né? Unidades básicas maiores preparadas para isso. E essas unidades básicas maiores, muitas ainda estão sendo construídas, e com a qualidade enorme de construção, de equipamentos, de atenção, de número de pessoas. Basta você, vai entender mais para frente, para vocês saberem, basta lembrar que tem unidades que vão ter mais dentistas, tem unidades que vão ter 3, 4, 5, 6, 7 dentistas trabalhando, 7 cadeiras odontológicas. Sim, o governo já está chegando nisso. E aos poucos isso vai alastrar no Brasil todo essa atenção que vai ser dada a todos os pacientes do SUS. Esse é um país que deve ser muito bem educado e muito bem politizado em termos de saúde e em termos de educação. Muito bem, voltando à nossa história, está lá o pai com as crianças, foram para o SUS, o profissional atendeu essa criança, né? Mas antes dessa criança chegar ao dentista, por onde ela passou? Ela chegou direto no dentista? O que foi feito nessa criança? Com essa criança ou com esse adulto? Eles foram o quê? Acolhidos. É a política de acolhimento, que eu não perguntei nesse trabalho. Estou só lembrando aqui. Essa política de acolhimento, ela é feita pelos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, vocês vão ver daqui a pouco o que eles fazem, qual é a função deles dentro da unidade básica de saúde. Então, essa pessoa foi acolhida, essa pessoa foi passada para o profissional verificou essa lesão cariosa e não verificou mais lesões cariosas. Poucas lesões cariosas pequenas que nós chamamos, dentro da nossa matéria de dentística, nós chamamos de lesão primária, lesão classe 1, ou seja, ela não é uma classe 2, ela não cresceu, tá? Então, o dentista e o auxiliar de saúde que atendeu essa pessoa que foi no SUS, ele conversou com o dentista transmitiu para ele em conversas dentro da unidade, vamos ver a família dessa pessoa, se tem alguém com mais lesão cariosa. Aí o agente parte, né, para ir na casa dessa pessoa e cadastrar as pessoas, assim funciona o SUS, cadastrar as pessoas para irem à unidade de saúde, que a primeira pessoa aí foi, os familiares dele, os vizinhos, etc, etc. Então, as pessoas começaram a ter, naquele local onde surgiu essa cárie, começaram a ter uma abordagem coletiva. E nessa abordagem coletiva, onde o auxiliar de coordenador da saúde, o ACS, ele cadastrou as pessoas, fez o acolhimento na unidade de saúde e entregou o dentista para ver os exames bucais, se tinham mais pessoas com lesões cariosas, para que se fosse feito em toda a família e não só naquele indivíduo, uma ação de promoção de saúde. Aí vocês, como estavam fazendo o trabalho, vocês foram lá ver, observar, ler ou estudar quais são as ações de promoção de saúde. Então, quem está fazendo isso são as pessoas que trabalham na unidade básica de saúde. Então, o que fazer? Foi a pergunta do trabalho. Ações de promoção de saúde, o que é isso? Tem uma interrogação. Fazer ações de vigilância sobre os riscos para uma necessidade maior em saúde bucal, né? Acessar o flúor. O que seria esse acessar o flúor? Acessar na cidade onde você mora, ver se a água é fluoretada, se tem fluoretação na água.
se o dentifrício é fluoretado, se é necessário essa pasta de dente ser fluoretada para acabar com o problema que está acometendo aquela cidade ou aquela população de pessoas integralizadas no SUS. Até aí tudo bem? Então, aí ao mesmo tempo que você já fez as ações de promoção de saúde, ensinar a escovar, ensinar a usar a pasta com flúor, ver as necessidades que estão faltando, o que está faltando nessa comunidade, ou nesse grupo de pessoas que nós estamos falando aí, você vai abordar os fatores de risco. Quais são os fatores de riscos que podem existir numa comunidade? Falta de cultura, problemas socioeconômicos, né? Verificar se a comunidade tem acesso ao flúor, verificar se o paciente tem xerostomia. Vocês já estudaram a xerostomia que estava escrito aí? Podem responder se quiser. Eu fico feliz quando alguém está perguntando, a pessoa retorna. É bom para a nossa didática. Então, a xerostomia é quando pacientes têm boca seca e língua seca. E a falta de salivação na boca, devido à xerostomia, ela leva a também desenvolver lesões cariosas. Porque a saliva ela atua como um fluido, como uma limpeza na boca também. Ela tem diversas funções. Uma delas é eliminar, tirar a cárie de certos redutos onde ficam alimentos. Tá? Então, fazer um controle da placa bacteriana. A placa bacteriana que eu falo aí, o nome dela, ela é comumente chamada de tártaro. Normalmente, elas estão mais alojadas na parte inferior da boca, nos dentes inferiores, na região anterior. Ali onde os tártaros ficam, eles acumulam bactérias, eles levam a problemas gengivais, a gengiva fica sangrando, e levam a problemas de perda óssea. A bactéria que está ali, ela começa a trabalhar com ácidos e destruir o dente. Então, e verificar nessa comunidade também se tem um consumo muito excessivo de açúcar. Crianças adoram bala, doce, pessoas adoram doce também, mas se aquele açúcar ficar na boca, a bactéria, ela transfere aquele alimento, ela faz uma formação ácida no açúcar, que esse açúcar, debaixo dos dentes, debaixo de uma placa bacteriana, ou entre os dentes, quando não se usa o fio dental, ela faz uma transformação na alimentação. Então, essa transformação nós chamamos de fermentação, e a bactéria e o açúcar ou outros alimentos produzem um ácido, e esse ácido, ele fura o esmalte. Ele fura o esmalte. A bactéria não tem poder de entrar dentro do esmalte para fazer uma lesão cariosa. A lesão cariosa, ela precisa de um agente, um substrato, que é o alimento, principalmente o açúcar, para formar um ácido, e esse ácido furar o esmalte, né, cavitar, que a gente chama cavitar o esmalte, ou furar, e quando o esmalte fura, debaixo do esmalte existe um órgão que se chama dentina. E dentro da dentina, vocês viram comigo no semestre passado, que dentro da dentina nós temos um conjunto enorme de substâncias e de pequenos alimentos, né? Entre essas substâncias estão lá os carboidratos, tem glicoproteínas, tem proteínas, tem sangue, tem inervação, tem água. É um nicho muito grande para a alimentação da bactéria. E quando ela está alimentando, ela vai produzindo mais ácidos, depois que ela penetrou através do esmalte, ela vai produzindo mais ácidos que vão destruindo
a parede da dentina e todos os canalículos dentinários. E dentro desses canalículos dentinários tem inervação. Aí começa o dente a ficar sensível e começa a ter dor. E de dor passa para dor simples para uma dor mais forte, ou seja, atingiu o local que nós chamamos de canal do dente, ou a polpa dentária. Dentro da polpa e o canal do dente, ali nós temos a inervação principal e a vascularização principal. E essa inervação principal e essa vascularização, elas vão sofrer danos com muitas consequências de estrago. Aí esse dente vai ter que fazer canal, vai precisar de fazer uma endodontia, vai precisar de fazer, às vezes, núcleos metálicos ou pinos para estabilizar esse dente, dar um corpo maior para ele e também, mais tarde, depois disso, fazer uma coroa, fazer uma restauração maior, uma prótese maior. E por já ter feito tudo isso, isso se transformou numa atenção secundária e depois terciária. Às vezes esse dente vai se perder, vai dar uma cárie tão extensa, vai acontecer uma cárie tão extensa, que vai ter que ser feita a sua exodontia. Exodontia é a extração do dente, é a remoção do dente. E essa exodontia vai levar a consequências de perda do dente e desalinhamento de toda a arcada. Aí vem os problemas oclusais, os problemas de encaixe, são os problemas de oclusão. E aí nós já vamos estar lá na atenção terciária, onde se promove a implantação, feita a implantação de pinos e a confecção de coroas. Então, professor, nessas UBS adiantadas, que chama-se CEL, Centro de Educação Odontológica, essas UBS, elas já existem no Brasil inteiro? Ainda totalmente não. Elas já estão sendo feitas há mais de 3, 4 anos. Então, o governo disponibilizou muita quantidade de recursos financeiros para essas UBS, são maravilhosas. Eu já mostrei uma para vocês, contei o caso onde que eu fiquei conhecendo, né? E essas UBS, elas estão preparadas com uma equipe de profissionais, que um deles faz as restaurações pequenas, o outro faz o tratamento gengival, o outro dentista é especialista em canal, em endodontia, o outro é especialista em prótese e implante. Então, já existe isso. Então, emprego dentro das unidades de saúde, vão ter muitos, inclusive vocês vão ser beneficiados com isso. Essa forma de trabalhar, ela faz com que a saúde seja contemplada com mais integralidade. Então, qual é a ação que foi feita nesse quadro que eu estou mostrando aí, e qual a ação que é feita em unidades maiores? É feito o quê? Uma integralidade, né? A unidade e você como profissional principal responsável por essa ação, o principal responsável por essa ação, dentro da sua especialidade, dentro da sua graduação, você fez uma ação de integralizar o paciente numa saúde bucal coletiva para a maior qualidade de vida. Então, isso é uma prática de humanização. Essa prática de humanização, ela foi colocada por uma unidade de saúde, onde você foi o principal elemento, o principal ator profissional que respeitou e fez essa ação. Então, para isso, você que tem que entender todas as diretrizes, todas não, as diretrizes básicas do SUS, para que você seja também contemplado com o emprego, né, e a sua ação de humanização. Muito bem. Voltando, então, à pergunta que não quer se calar.
No início, vocês sofreram um pouco, professor, não estou entendendo nada disso, o que tem que fazer com isso? Então, eu estava aguçando a mente de vocês para que vocês entendessem que nós estamos falando de SUS, nós estamos falando de doenças. Se eu fizer uma pergunta agora, se eu der um trabalho para vocês sobre o câncer de boca, vou falar de um câncer de boca para vocês, vou citar um nome, e vocês vão procurar esse câncer, se ele é benigno ou maligno, como que ele acontece, quais são as ações, quais são o que esse câncer, o que aconteceu com ele para ele se tornar um câncer, qual foi a ação, será que foi uma ação de traumatismo, uma ação de algum elemento químico, ação de algum trauma, de alguma exposição da boca ao sol, exemplos, são muitos. Então você vai ter que estudar aquele câncer. Se eu pedir, você vai estudar aquele câncer, você vai definir, vai ver se ele é epidemiológico, você vai atendê-lo no SUS, câncer de boca, você vai atendê-lo no SUS, né, dentro da sua especialidade oncológica, né, de oncologia, e você viu que aquele câncer existe em uma pessoa, você vai conversar, fazer uma reunião, conversar com toda a equipe de saúde bucal que está trabalhando nessa UBS, né? Então, o que acontece? Você vai estar praticando uma saúde coletiva para ver se naquela família tem câncer. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar e promover a saúde naquela família, vamos ver o que está acontecendo e vão abordar todos os fatores de risco. É a mesma coisa que eu pedi para vocês aí. Então, isso que eu fiz foi dar um toque em vocês. Nós chamamos isso de didática antecipada. Essa didática antecipada é para vocês nunca mais esquecerem como que vocês precisam ter um método de estudo que não depende só do professor, depende também de você. Tá ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Vocês entenderam tudo isso que eu falei? Vocês entenderam todo o trabalho? Estão me ouvindo? Posso passar, Carmen? Sim. Então, vamos lá. Então, a saúde bucal coletiva, ela é uma parte integrante, indissolúvel da saúde em geral. Antes, nas unidades de saúde, não tinham dentistas, eles não eram contratados. Chegou a acontecer uma vergonha em várias cidades, inclusive em Valadares, um secretário de saúde, classificar o dentista como técnico em saúde bucal, não como dentista, para que ele não recebesse um salário condizente com seus estudos, com a sua profissão. Foi uma briga terrível aqui em Valadares. Esse cara, ele pisou na bola, tratar o dentista como um técnico em saúde bucal. Não existe isso. É um médico que era secretário de saúde. As doenças bucais, elas implicam restrições de atividade nas escolas, no trabalho, na vida doméstica, e ocasionando milhões de horas dessas atividades a cada ano em todo o mundo. Então, um objetivo da saúde bucal coletiva é não só atuar no SUS, mas atuar na educação nas escolas, fazendo atividades que possam promover a saúde. Então, a saúde na escola também ela tem um conceito amplo, né? Que não pode ser só reduzido e diminuído em unidades de saúde.
não pode ser reduzida somente aos dentes. A boca é um complexo grande. Então, por isso que eu pedi aquele trabalho, né, que vocês me indicassem, cada um, ou um grupo de 5 pessoas, ou de 3 pessoas, pode ser individual, pode ser em grupos, né? Em grupos, vocês às vezes têm amigos que gostam de conversar sobre saúde, gostam de bater um papo sobre a odontologia, e ali vai nascendo ideias que vão fazer com que vocês se tornem mais facilitadores nos conhecimentos, tá? Então, esse trabalho eu pedi apenas a cada um ou a cada grupo, não importa, se você para indicar 3 atividades educativas que podem ser feitas em escolas. Nessas atividades educativas, imagina assim, uma pessoa e um grupo. Se uma pessoa escolheu, dentro das 3 atividades, aulas para pais e alunos juntos dentro de uma escola, convidar os pais, convidar os alunos para assistir, você está fazendo um universo num sentido amplo, muito bom, que é integralizar pais e filhos, professores, funcionários para assistirem uma palestra sobre o que é uma cárie, quais são os cuidados que a criança tem que ter na escola, né? Tem que ter com os dentes na saúde bucal, né? E, falar sobre as unidades básicas de saúde, explicar o que é feito lá. Então, isso é uma integralização de uma família. Agora, se você for falar só para escolar, nós vamos falar de promoção de saúde para os escolares na idade de 6 a 10 anos, por exemplo. Isso é uma outra atividade. E você, se falou dessas 3 atividades, busque nas publicações científicas, nas publicações de internet, o que é uma integralização de família na saúde escolar. Integralização da família em saúde bucal, né? Na saúde bucal dentro da escola. Se você falar que vai fazer uma promoção com cartazes, chama-se promoções lúdicas, promoções de saúde usando atividades lúdicas, você vai explicar o que é atividades lúdicas. Se você vai falar só sobre um problema, uma atividade que é a fluoretação, você coloca lá como que se faz uma fluoretação. As atividades, existem mais de 30 atividades que podem ser executadas para escolares. O nosso objetivo era fazer esse trabalho nas cidades vizinhas a Valadares, de onde vocês vêm estudar aqui no Pitágoras, e fazer em Valadares também. A nossa atividade seria, além da escola, conhecer uma unidade básica de saúde, onde nós conversaríamos e poderia lá ir, por exemplo, 5 alunos num dia, 10 alunos no outro, né? Para que vocês conhecessem o mecanismo, né? O fluxo que se tem dentro de uma unidade de saúde, acompanhando todo paramentado, com jaleco, etc, luvas, máscaras, para que vocês já conhecessem as atividades que são feitas ali. O dentista dessa unidade seria convocado por nós, seria feito um convite, né, para que ele acompanhasse vocês numa manhã ou numa tarde, né, para que vocês tivessem um conceito maior de que é uma unidade de saúde. Muito bem. Alguma pergunta? Então, esse quadro que eu coloquei aí, ele representa muito para a gente. Olha o que está escrito. Percebe-se hoje que o maior problema da odontologia não é o desenvolvimento de técnicas que a reabilitem de forma observadora os pacientes, muito menos o desenvolvimento dos materiais que se assemelham à estrutura dental e confiram resistência estética aos trabalhos. Esse não é o problema maior. Vê-se que a grande falha
é educação e saúde. A grande falha que o Brasil tem em saúde bucal é a falta de condução da educação às crianças, às pessoas mais novas, aos adolescentes, aos idosos, né? Às pessoas adultas e aos idosos. Então, essa falha na educação, que é pouco disseminada, é pouco falada, né? Que é o melhor, este é o melhor meio de promover e prevenir as doenças bucais. Essa é a forma mais barata de tratamento que existe. Se você ensina uma criança a escovar os dentes após as refeições, né? Olha, por exemplo, o que acontece. A gente vê muito isso. Às vezes a pessoa acorda, escova os dentes, né? Devido ao hálito forte que acontece durante o sono, né? Então ela escova os dentes, toma café, rapidinho, toma seu banho e vai trabalhar. E não escovou os dentes após o café da manhã. Ali ficou um nível altíssimo de carboidrato. E carboidrato é o quê? Açúcar, né? O pão tem carboidrato, o bolo tem carboidrato, tá? Então, de uma certa forma, as bactérias vão nadar de braçada atrás desses alimentos, né? E vão formar o ácido que eu falei, que vai furar o esmalte. Vai criar um orifício, né? Vai transpor o esmalte para chegar dentro da dentina. Então, a maior falha não é no desenvolvimento de técnicas e não é na produção de equipamentos melhores, é na falta de informação da importância da saúde bucal na educação de base. Então, uma criança, um adulto, uma pessoa idosa, ela deve escovar os dentes, se quiser, antes do café da manhã, sim, mas deve escovar principalmente depois do café da manhã, usar o fio dental, depois do almoço, aí a pessoa escova os dentes depois do almoço. Sempre é assim. Outra vez, talvez não. Escovar os dentes, usar o fio dental, né? Fazer alguns bochechos semanais, né? Para limpar aqueles alimentos que ficam depois da mastigação, e à noite, antes de dormir, após o lanche, ou antes de dormir de uma forma geral. Então, se você fizer isso, uma criança fizer isso, provavelmente ela nunca vai ter lesão cariosa na boca. E a lesão cariosa não vai provocar problemas periodontais, não vai provocar tratamento de canais, não vai provocar próteses maiores que vão ter que ser feitas numa educação básica terciária. Então, essa frase, ela resume tudo o que o SUS, como que o SUS busca isso, tá? Então, a saúde bucal, ela é efetizada não só nas unidades de saúde, ela é efetizada também na rede de educação, tá? E para isso, temos que ter uma sólida política de educação permanente nos municípios, nos estados e no governo, capaz de produzir, né, profissionais competentes, que compreendem o SUS, que têm habilidades, né, essas habilidades que eu falo não é só habilidades manuais, né, de mãos, mas habilidades sociais, né, para que esteja sempre trabalhando com um sorriso, trabalhando bem, né, atendendo as pessoas bem, um trabalho que é feito pelos auxiliares de coordenação bucal, né, mas não só isso, eles têm que ter uma interpretação do nível primário do sistema de atenção à saúde, né, atenção primária à saúde. Isso é um conceito que é feito em muitos países, inclusive o Brasil. Isso, a visão disso toda, a necessidade disso tudo que nós estamos falando, educação e saúde, é para diminuir custos, tá? É uma estratégia de atenção à saúde que vai gerar muita riqueza, não só em qualidade de saúde, mas uma riqueza
um dinheiro melhor para o país, para que haja um desenvolvimento menos agressivo em termos de saúde bucal. Não ter que fazer um implante, não ter que fazer uma cirurgia longa, né? Eu vou mostrar câncer hoje ainda, dentro do tempo, tá ok? O Brasil avançou muito no SUS, gente. Ele fez as estratégias ganhar uma performance na estratégia de saúde de família que propiciou, né, fazer muitos estudos, muitos trabalhos científicos, e isso resultou na atenção de epidemiologia, né? O Saúde Brasil, né, o Saúde Básico Brasil, em 2010, mostrou uma mudança no perfil na epidemiologia das doenças bucais. O Brasil entrou, né, nas epidemiologias, né, erradicando as epidemiologias com educação em escolas e com educação em casa e educação nas unidades de saúde. O Brasil entrou no grupo dos países com a mais baixa prevalência de cárie. Olha que coisa boa. Ainda precisa de muita coisa, mas o Brasil já está entre os países, pelo menos isso, graças à educação odontológica, graças à educação em políticas públicas educadoras, em políticas públicas de saúde, né? E políticas públicas de estudos científicos também, né? Que é um tipo de política pública. Embora os resultados não sejam ainda satisfatórios, eles chamam a atenção, né? Que as diferenças regionais na prevalência e gravidade da cárie são marcantes, o que indica ainda uma política voltada para a equidade na atenção. O que é a política na equidade dessa atenção? É distribuir igualmente para todos, para pobres, ricos, etc., etc., para todas as classes A, B, C, D, distribuir equidade, que eles sejam atendidos da mesma forma e educados da mesma forma que muitos recebem. Então, a redução da cárie da dentição decídua é pequena ainda, pequena redução. Ainda precisa fazer muito, ainda continuam muitos dentes afetados, continuam não tratados. O déficit em idosos, desculpem, é significativo, apesar da necessidade de prótese terem diminuído em adolescentes e adultos. Nesses cantões aí onde não tem odontologia, nessas roças, nessas comunidades onde não tem atenção bucal, a gente observa muitas pessoas com 30 e poucos anos usando prótese total, a dentadura, né? E tudo isso causa, assim, problemas enormes, né, para essas classes, essas idades, né, de 30 anos, 25 anos, 40 anos, as pessoas ficam muito arredias. O lado psicológico disso, né, é muito ruim para quem usa esses tipos de trabalhos. A gente vê isso no dia a dia. E os problemas oclusais, onde a prevalência de oclusopatia quer dizer doença da oclusão, né? Uma enfermidade da oclusão. Patos quer dizer doença, e ocluso que é relativo a fechamento, a oclusão. Ainda, né, requer tratamento em mais de 15,3% dos adolescentes. E é necessário que essa necessidade seja revista. A própria odontologia, ela foi toda revista para entrar no SUS. Ela teve que fazer uma mudança muito grande antes de colocar essas unidades mais avançadas, né? E também nos procedimentos ortodônticos. Os resultados estão associados ao perfil da prática odontológica.
caracterizado pela realização de ações eminentemente clínicas com ênfase em atividades restauradoras e preventivas, direcionadas a escolares que se mostram insuficientes para responder às necessidades da população. Então, o que quer dizer isso? Que ainda é necessário muito trabalho, né? Muitas ações clínicas, né? E restauradoras para que diminua esse índice, né, de cáries. Então, a educação básica, os conceitos da expansão de atenção básica, é necessário em todos os níveis e acessos a informações que nós precisamos. E a atenção especializada ambulatorial e hospitalar, que antes não existia, está associada a uma consolidação da Política Nacional de Saúde Bucal. Então, a Política Nacional de Saúde Bucal, ela hoje tem um avanço muito grande nas unidades, até agora, há alguns anos, muitos profissionais de prótese, né, os laboratórios de prótese dentária, pessoais que têm curso de prótese dentária, eles estão sendo, há uns bons anos já, contratados pelas unidades de saúde para ofertar seus conhecimentos e trabalhar nas unidades de alta complexidade, de educação terciária. Então, você observa que a rede aumentou, né? Até a rede em complexidade oncológica aumentou também, né? Hoje tem muitas pessoas que são pessoas formadas em atenção primária de câncer, né? Para ter também os cuidados de fazer assistências nas unidades de saúde, ou seja, pessoas que são treinadas para isso. Então, há uma expansão muito grande de empregos em todas as regiões, em todos os níveis de atenção, primário, secundário, terciário, né? E esses programas, essas promoções e prevenções para a recuperação, de uma forma geral, da saúde bucal individual e coletiva, nos 3 níveis de atenções, elas colocam em prática, né, as ações do serviço de saúde. A atenção primária aborda temas contendo conceitos da educação em saúde. As práticas de saúde bucais na unidade são, principalmente, são primárias, né? As práticas odontológicas no SUS, de atenção secundária, elas são desenvolvidas em centros especializados em odontologia, né? O CEL. A estrutura de um CEL, das unidades hospitalares voltadas para a atenção terciária em saúde bucal, por exemplo, já faz implantes, cirurgias de traumas bucomaxilofaciais, cirurgias de face, cirurgias de mandíbula, ósseas, né? Então, e também ao atendimento a pacientes especiais, que tem uma acolhida muito importante hoje nas clínicas odontológicas ampliadas do SUS. Na segunda parte eu vou mostrar isso, o atendimento a pacientes especiais. Muito interessante. Então, esse universo de atenção primária em saúde, né, que é um termo, como eu falei, é usado mais na Europa, aqui no Brasil também é usado, mas menos um pouco, essa sigla APS, ela tem vertentes, né, diferentes. Ela possui uma prática mais evoluída um pouquinho nos eixos que estruturam as UBS. Então, ela se divide em atributos essenciais, longitudinais, integralizados e coordenação. Quando a gente fala em coordenação, a gente quer dizer e quer perguntar para vocês se vocês sabem que uma unidade de saúde mais completa, ela é composta de um enfermeiro, né, de um técnico em enfermagem, de um médico, de um dentista, de um técnico em laboratório de prótese, né,
Isso na secundária. Na primária, ele não trabalha, o técnico em prótese. Do dentista, do auxiliar de dentista, assistência, o ASB, assistente em saúde bucal, e um THD, técnico em higiene dental. Então tá aí, enfermeiro, médico, dentista, auxiliares, etc, etc. A mais completa equipe de saúde básica. Eu pergunto para vocês, dessas pessoas aí, qual que é a mais importante dentro de uma unidade de saúde? É o médico, é o dentista, é o enfermeiro, é o auxiliar que coordena a saúde, auxiliar de coordenação da saúde. Todos são importantes, mas existe um desses aí que é o mais importante em toda a equipe. Respostas? Você observa que a atenção básica, ela tem um ciclo para retornar nela mesma. Você fez atenção básica, você sempre vai fazer atenção básica se a pessoa interessar, se a pessoa identificar que aquilo é importante para ela. Então, os atributos essenciais são os atributos que cada pessoa faz dentro de uma unidade de saúde. Qual é o principal trabalho de cada um? Vou mostrar daqui a pouco. Então, os atributos derivados tem dois, a orientação familiar e a orientação comunitária. Dentro da orientação familiar, é aquilo que nós falamos, a educação na escola, chamar pais e filhos, é um atributo. Na orientação comunitária, é distribuir, vamos dizer, panfletos falando sobre saúde bucal, programas de rádio, programas educativos, etc, etc. Se você ensina uma criança, ela nunca mais esquece. É difícil uma pessoa esquecer uma ação. Muito difícil mesmo. Tá? Ninguém falou qual que é o principal da equipe. Eu vou passar. O acolhimento. O acolhimento na atenção primária, da saúde, está escrito aqui, ele é feito por um auxiliar na coordenadoria de saúde. É o ACS, Agente Comunitário de Saúde, está escrito aí embaixo. O ACS, o Agente Comunitário de Saúde, qual que é o trabalho dele? Vocês vão ver daqui a pouquinho também. Ele é uma pessoa importantíssima no primeiro momento e em todos os outros momentos. Esse auxiliar é que vai receber uma pessoa na porta de entrada, essa pessoa, o auxiliar de saúde, comunidade em saúde, vai receber uma pessoa, vai fazer um cadastro dessa pessoa, vai conversar com essa pessoa, ele vai acolher essa pessoa com muito carinho, ele é preparado dentro da psicologia para receber muito bem, sempre sorrindo. E uma outra coisa importantíssima para a pessoa, em qualquer nível, em qualquer lugar, em qualquer situação, é você elogiar essa pessoa dentro de um respeito, elogiar essa pessoa dentro de uma situação verdadeira. Essa pessoa nunca mais esquece um elogio. Coisas negativas marcam muito, mas elogios marcam muito mais. Então, se você estiver trabalhando com a criança e der uma atenção à criança e elogiar essa criança naquele desenho todo rabiscado, falar que ficou muito bonito, se você fazer esse tipo de ação, né? Esse tipo de ação positiva, essa criança nunca mais vai esquecer. Então, por isso que as atividades lúdicas são aquelas onde o dentista promove saúde através de bonecos, de dentões, de escovas grandes,
brincando como está fazendo aquela escovação, escovando a língua, põe uma língua para fora, né, e começa a brincar com a criança, escovar, faz a cosquinha, faz isso, faz aquilo. A criança nunca mais vai esquecer aquilo. Então, não vou ler nada que está aqui. O acolhimento é feito pelo agente comunitário de saúde. Ele é muito importante nesse momento. Muito. Né? E ainda fala, né, que ele é importante para aumentar a competência técnica de todos os profissionais da saúde para proporcionar essa escuta qualificada e humanizada dos usuários do SUS. As oportunidades de acolhimento são muitas, e eles são treinados para isso. Existem escolas no Brasil que as pessoas fazem o curso de agentes comunitários de saúde e nenhum agente comunitário de saúde trabalha sem ter esse curso. Ele tem que ter essa formação. Então, essas oportunidades de acolhimento são muitas. E a participação de toda a equipe de trabalho é importante para que essas melhorias aconteçam. Até nós, como dentistas, até os médicos como médico, até os enfermeiros, todos têm que estar também humanizando esse acolhimento feito pelos agentes comunitários de saúde. Ok? Então, toda a equipe, né, ela possibilita um espaço de construção e reorientação desse processo de trabalho. Toda a equipe é responsável. Então, toda a equipe é responsável, toda a equipe, né, de profissionais tem metas, está escrito lá embaixo. Tem metas de ações de promoção de saúde, ações de recuperação, prevenção e controle do câncer bucal, da cárie dental, incremento da resolução de urgência, né? Inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica, inclusão de reabilitação protética na atenção básica, porque cada vez mais as pessoas vão necessitar de saúde, tá? Cada vez mais as pessoas vão precisar de saúde. Sempre foi necessário, mas o SUS está aí para isso. Tipos de equipe de saúde bucal. Modalidade 1, cirurgião dentista, auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal. Né? Equipe de saúde bucal que eu estou falando, não é equipe da unidade básica de saúde, não. Modalidade 2, o cirurgião dentista, auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal. Até repetiu embaixo aí, técnico em saúde bucal, já está no terceiro. Modalidade 3, unidade odontológica móvel. O que é a unidade de odontológica móvel? São ônibus que são construídos com cadeiras odontológicas, com material de esterilização, aparelho de radiação para raio-x, né? etc, etc. Essas unidades móveis, elas se locomovem para unidades pequenas, micro-regiões, né? Micro-regiões onde não existe unidade UBS. Vou falar agora em siglas. Não existe UBS. Então, para que haja o controle também de prevenção, né, e promoção de saúde, há necessidade de toda a equipe de saúde, né, estar dentro dessa unidade móvel. Claro, o dentista vai, os auxiliares vão, e também os auxiliares, os agentes comunitários de saúde. Ele vai nisso também. Se necessário, ir uma pessoa da enfermagem para fazer uma outra ação que não seja saúde bucal, isso tem que ser combinado, isso tem que ser feito um planejamento, não é que não possa ir, não. Planejamento para que não se desloque à toa pessoas e que fique em vão uma ida, às vezes, de uma pessoa nessas unidades, tá? Mas tem tipos de coordenadorias que vai somente o auxiliar de saúde bucal e o enfermeiro.
tá? Então, esse processo está sendo feito em todo o Brasil. Eles vão em micro-regiões, localidades que não têm UBS, que ficam a alguns quilômetros de distância, exatamente para não aumentar o número de pessoas numa unidade de uma cidade, só tem uma ou duas unidades de saúde, eles vão lá cumprir essas metas. Até em barcos fluviais, na região norte do Brasil, lá no Acre, etc., etc., vocês já viram essas unidades fluviais, vocês viram em aula, né? E que essas unidades fluviais, elas já estão aumentando a cada dia mais para atender a população ribeirinha. Então, isso já é um grande ganho também na saúde bucal. Quais são as competências de um dentista, de um auxiliar de saúde bucal, de um médico, de um enfermeiro e de agentes comunitários, né? Vamos lá. O agente comunitário de saúde, eu já vou falar aqui de uma vez. Não vou ler isso tudo aí, não, né? Ele cadastra pessoas, integram as pessoas na equipe de saúde bucal adscrita à UBS, ou seja, na região onde está localizada as UBS, adscrita está alocado, está sediado, né? Então, eles vão fazer as pessoas estarem adscritas, né? Vão fazer a descrição de famílias em áreas geográficas e microárea, como eu falei, ou seja, vão incrementar essas famílias com promoções de saúde na área onde ele está indo, né, dentro de um carro da UBS, né? O encontro dele, o contato permanente com a saúde, com as famílias, ajuda a desenvolver ações educativas e promoção de saúde, prevenção de doenças. Eles têm toda a capacidade de orientar e de falar de saúde como tem uma pessoa técnica, né? Cadastrar as pessoas, orientar as famílias, fazer visitas domiciliares, etc., etc., né? Fazer, cumprir com as suas atribuições, né? E isso tudo leva à prevenção de doenças. E eles são responsáveis também, não só pela saúde bucal, mas pela saúde de uma forma em geral. Eles é que trabalham na prevenção e controle da malária e da dengue, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Então, eles são super importantes, ok? Mais para frente um pouquinho. Daqui a pouco eu dou um intervalo para vocês. O enfermeiro realiza assistência integral, né? Ele promove a proteção à saúde, ele faz prevenção de agravos, ele diagnostica, ele faz tratamento de reabilitação e manutenção de saúde, né? O enfermeiro aplica injeções, vai nas unidades de saúde família, nas unidades básicas de saúde familiar, tal. Quando precisar, ele vai em espaços comunitários fazer palestras, né? Ele vai em todas as fases do desenvolvimento humano, desde a infância até a terceira idade. Então, ele estabelece as disposições legais da profissão para realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever medicações. Hoje, o enfermeiro pode prescrever medicações, antes não podia, que era só o médico e dentista, né? Ele supervisiona, coordena, realiza atividade de atenção permanente na equipe de enfermagem, né? Ele é o político gestor dentro de uma unidade de saúde. Tem um módulo político gestor, que é um módulo que é estudado sobre esse tipo de gestão. E ele é o político da UBS. Ele é que faz o controle, né? Faz a gestão da UBS. Então, ele está sempre trabalhando para a educação permanente, sempre trabalhando com auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, técnico de higiene dental, e participa ativamente do gerenciamento dos insumos, das necessidades que uma unidade precisa. E também
os insumos que precisam dentro de uma equipe básica de saúde, né? Familiar, a EBF, né? Básica de saúde familiar, perdão. Equipe de saúde familiar, ESF. Né? Antes era USF. Então, tudo isso ele faz. E o enfermeiro, e tem também, além do enfermeiro, tem também perdão, tem também o auxiliar de enfermagem. O auxiliar de enfermagem participa junto ao enfermeiro, trabalhando dentro das unidades de saúde familiares, tá? Saúde família, e sempre é indicado para ir com o agente de saúde comunitário, quando necessário, nos domicílios, escolas, associações, para realizar a educação em saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco, conforme o planejamento. E ele ajuda também, auxilia o enfermeiro a fazer a lista de insumos que uma unidade de saúde precisa e a esfera familiar precisa também, tá? Então, o enfermeiro é isso aí que vocês estão vendo, ó. O documento que subsidia, né, a discussão acerca das competências profissionais para egressos de curso de especialização em saúde da família da Universidade Aberta do SUS traz o explícito papel do enfermeiro em assumir uma posição de liderança no trabalho em equipe multiprofissional. O enfermeiro está acima do médico, do dentista e dos auxiliares, é a pessoa mais importante de uma unidade de saúde, né? Ele que tem o compromisso, a responsabilidade por tudo que está lá dentro, tem a empatia e a habilidade de comunicação na tomada de decisões. Não há nada que limite a participação de outra categoria nessa função. Entretanto, provavelmente pela formação voltada para o cuidado com experiências práticas em trabalho de equipe multiprofissional, o enfermeiro é aquele que, de fato, né, é o que mais responde pela estratégia de saúde da família e dentro de uma unidade básica de saúde. Então, palma para os enfermeiros, né, os nossos. Caiu? Oi, alguém está ouvindo? Eu acho que o microfone dele ficou mudo. Vou mandar mensagem aqui para ele. Gente, parece que a internet dele caiu, porque ele não tá recebendo as mensagens.
Tá voltando. Voltou? Gente, ele não tá respondendo. Ele me ligou, mas aí falou nada. Aí eu vou... Carmen, Oi, tá me ouvindo? sim. Caiu, não sei se foi energia ou se foi no AVA, o que que caiu. Aí caiu também? Não, só você que desconectou mesmo. Ah, foi a aula que desconectou? É porque não foi Foi. energia, que aqui em casa tá outros, Pode tem ter sido a outros. internet. Pode ser a internet ou lá no AVA, né? Então, vou fazer o seguinte, espera aí só um pouquinho. Estou colocando aqui, nós terminamos aí no enfermeiro. Agora é o médico, né? Só um minutinho que eu estou reconectando tudo aqui. Só um minuto. Foi internet, sim. Eu sempre deixo um outro computador do meu lado aqui, que eu tenho, que se eu estou usando um computador novo. Se der algum problema nele, eu já passo imediatamente para o outro que tem essa gravação também, tá? E o meu caiu aqui também na internet, então foi um problema, não foi só não foi só aí não. Mas vamos vendo aqui, né? Estou religando ele aqui, deixar ligado por uma emergência. Tá, então o médico aí, a função dele, como vocês estão vendo aí, chegou mais alguém na sala aí? Não, né? Não. No momento, 13 pessoas. Saiu alguém. Rebeca. Vou colocar a Rebeca aí. Tá, caiu a internet de alguém aí também. Só um minuto, Carmen, por favor. Bom, o médico, a necessidade dele é integralizar. Tudo que você ouviu falar em UBS, tudo é integralização, tudo é promoção, é proteção, é prevenção. Então, essa é uma função que existe na área de saúde que é respeitada, né? Então, o médico usa promoção de saúde, faz a prevenção de agravos. O que são agravos? A cárie é um agravo, o câncer é um agravo, faz diagnóstico, é responsável pela reabilitação e manutenção da saúde aos indivíduos e famílias em todas as fases do seu desenvolvimento humano, na infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Ou seja, o médico tem uma responsabilidade enorme, né? Enorme. O médico, além de ter um equilíbrio, né, para atender todas as pessoas, imagina agora essa situação que está o país aí, como que tá o negócio, está bravo para a área médica, né? Principalmente. Ele realiza consultas, procedimento quando indicado se necessário, no espaço comunitário, nas escolas, associações, se for preciso, onde tem unidade de saúde, onde tem as UBS, realiza atividades de demanda espontânea, ou seja, chegou uma pessoa com a unha estragada lá, com problema,
Aí ele vai atender, vai ter que atender, não, ele vai fazer o atendimento, né, nas pequenas urgências clínico-cirúrgicas, né, e nos diagnósticos. Então, esse médico tem uma responsabilidade enorme em todos os setores. Trabalha muito, né? Então, ele trabalha em serviços de pequenas complexidades, de alta complexidade, sempre respeitando o fluxo de referência e contra-referência do local. Então, ele tem que fazer um planejamento, ele, se precisar, ele vai enviar esse paciente para outras unidades, né, para hospitais, etc., etc., internação, e por aí vai o trabalho do médico. Trabalha muito. Então, e ele participa também da educação dos auxiliares comunitários de saúde, né, dos agentes comunitários de saúde. E ele é que auxilia também a enfermagem, e vice-versa. Então, ele participa do gerenciamento também de insumos, o que tem que comprar, né, o que precisa ser comprado para que a pessoa sobreviva dentro daquela área com todos os insumos, né, gases, injeções, medicamentos. Ele é que dita as regras da parte de saúde de uma forma geral, tá? O dentista, a mesma coisa do médico, porém, só trabalha na boca, né? Ele pode pedir ajuda ao médico, sim, o médico pode pedir ajuda ao dentista, sim, é um trabalho multiprofissional. Então, o dentista realiza diagnóstico para ver o perfil epidemiológico, para planejamento, realiza procedimentos clínicos na atenção básica em saúde bucal, chegar uma pessoa com uma urgência, né, dor de dente, uma fratura, né, bucal, de dente, né, uma fratura de dentes, ele pode atender aquilo ali e fazer os pequenos procedimentos de uma forma que atenda a todas as necessidades básicas naquela unidade. E também ele pode realizar promoções de saúde, prevenção de agravos, né, nós já falamos isso aí no médico, reabilitar, ele pode fazer encaminhamento para outras unidades, né? E responsabilizando pelo acompanhamento do usuário ao segmento de tratamento maior, né? Ele pode acompanhar e coordenar e participar das ações coletivas em escolas, né? Promoção de saúde, prevenção de saúde, que nós falamos agora, apoiar o desenvolvimento da saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde e família, buscando sempre integrar as ações de uma forma multidisciplinar. E ele também é o responsável por esses insumos, né? A compra de materiais por uma unidade, o dentista é o responsável por isso, tá? E vamos ver os outros, né? Auxiliar de saúde bucal, ACB. A ACB, ela trabalha diretamente com o dentista, tá? Ela trabalha diretamente com o dentista. Ela auxilia o dentista, ela instrumentaliza para o dentista, né? E também ajuda na promoção de saúde, todos, né? Ela que faz os protocolos de atenção na saúde bucal, ela que faz a desinfecção e esterilização dos materiais e dos instrumentos utilizados, ela instrumentaliza e auxilia, né, como nós falamos, ao cirurgião dentista, e cuida da manutenção e conservação de todo o equipamento odontológico, né, que precisa numa clínica. Acompanha, apoia as atividades referentes à saúde bucal, demais membros da equipe, no Saúde e Família, na questão multidisciplinar, nas palestras ela pode acompanhar também, e ajuda a participar do gerenciamento dos insumos, ou seja, do material que precisa ser comprado, tá? O técnico em saúde bucal, ele realiza atenção integral em saúde bucal, promove, faz a promoção de saúde também,
prevenção de assistência, reabilitação individual, coletiva de todas as famílias. Então, tudo isso aqui é uma coordenação, é uma manutenção, é uma promoção, ele conserva os equipamentos odontológicos, né? Então, todos eles são integralizados em ações de saúde multidisciplinar. Tudo que rola numa unidade básica de saúde depende da participação de cada um, até escolher os materiais necessários para o funcionamento, eles é que são também gerentes de insumos. Tá? Todos eles têm praticamente uma função interessante, diferente, né? Por exemplo, o técnico auxiliar em técnica de enfermagem, esse auxilia o enfermeiro e a equipe também, se necessário, acompanhando as visitas familiares, domiciliares com mais frequência. Né? Eles estão sempre junto nas viagens para essas competências, né? Então, eles participam das atividades básicas, procedimentos regulamentados no exercício da profissão da unidade da família, quando indicado, se necessário, em domicílios, realiza ações de educação e saúde em grupos de famílias, escolas, etc., etc., e participa também do gerenciamento dos insumos. Enfim, todos têm a sua participação de uma maneira coletiva, né? De uma maneira abrangente. Isso aí eu já cansei de falar, saúde bucal, integrantes endossiados, já falei isso aí, está repetindo, não sei porquê, né? Mas acontece. É um slide que está sobrando aí. Né? E os projetos, todos os projetos, dentro de uma unidade de saúde e dentro de uma esfera municipal, estadual e federal, todos os projetos, eles têm que ser projetos participativos, falarem a mesma língua, fazerem as mesmas ações dentro de sua especialidade, promovendo a saúde. O projeto é para isso. Então, a ideia nossa de fazer um projeto, não sei se esse semestre ainda vai dar, por causa dessa confusão do coronavírus aí, mas eu já coloquei para vocês aquele trabalho exatamente dentro daquele trabalho que nós vamos escolher as melhores atividades e que nós vamos fazer um projeto, criar esse projeto, com a participação minha e de vocês, com a participação de psicólogos também, prestem atenção nisso, nós vamos colocar pessoas, né, do Pitágoras envolvidas nisso. Se não for agora, pode ser o semestre que vem, ou só Deus sabe quando, até quando vai esse problema, tá? Eu vou dar um intervalo de 10 minutos para vocês, tá? E vou deixar essa frase aí para vocês. Nada é tão grande que seja impossível, ou tão pequeno que seja desprezível. Grande ou pequeno, tudo é uma lição de vida para a gente, é um acompanhamento para a vida toda. Se uma coisa é pequena, ela pode se tornar grande. Se ela é grande e tem dificuldades, que ela não seja impossível. E se ela é pequena, vou largar isso para lá, vou estudar amanhã, não vou mexer com isso hoje, ela não deve ser desprezível, tá? Então, da onde eu tirei todo esse trabalho dessa primeira parte, tá aí as referências de poucas, né? Não foram muitas, mas que foram suficientes para essa aula. Nós vamos entrar agora na aula de número 8, a segunda parte, tá? Daqui a pouquinho. Um intervalo de 10 minutos, são 10 horas e 4 minutos, 10 horas e 15, 16, 17, 10 horas e 18, nós recomeçamos. Só para tomar uma água e relaxar o corpo um bocadinho, tá bom? Vamos lá.